Queridos irmãos e irmãs, com alegria, juntos, iniciando o mês de março, hoje dia 1º e primeiro domingo da Quaresma. Na quarta-feira passada, nós iniciamos este caminho para a Páscoa, Quaresma, e no Brasil com a campanha da fraternidade. Hoje nós estamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, iniciamos na quarta-feira de cinzas, nossa caminhada para a Páscoa com o tempo da Quaresma. No Brasil, com a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, que este ano tem como lema fraternidade e vida, dom e compromisso. E como lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, Quaresma e campanha da fraternidade. Tempo favorável para a revisão da nossa vida, revisão da nossa vocação cristã, com aquela pergunta que não pode calar nunca, pelo menos para quem quer ser cristão de verdade. Estamos sendo discípulos missionários de Jesus e testemunhando a justiça do reino de Deus, que é vida e liberdade para todos. O convite de Jesus para assumir pessoal e comunitariamente a cruz cada dia encontra ressonância em nossos corações? Cremos que a cruz é o único caminho que pode nos levar à vitória do amor sobre o ódio, da partilha sobre o egoísmo, da paz sobre a violência. Neste primeiro domingo da Quaresma, nos deparamos com Jesus que está onde? Ele está no deserto. O deserto como lugar do encontro com Deus e com o seu projeto.
É no deserto que Jesus se compromete a realizar o projeto do Pai. Projeto que ele vai levar às últimas consequências, com a sua morte e a sua ressurreição. O texto que ouvimos para este primeiro domingo da Quaresma relata que Jesus foi tentado por Satanás a fazer um caminho de grandeza, um caminho de fama, de prestígio, e assim se apresentar como um Messias glorioso, garantindo prosperidade e facilidades. E o que é que aconteceu? Como que Jesus enfrentou as tentações? Como que Jesus enfrentou Satanás, o adversário do projeto de Deus, aquele que divide, aquele que espalha? Primeiro, em relação à tentação da abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, só uma sociedade justa, solidária, compartilha dos bens é que pode gerar vida, dignidade, liberdade. Qualquer proposta que gere dependência e escraviza não pode ser aceita no projeto de Deus. É verdade, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o que é muito mais do que a saciedade momentânea, barriga cheia, satisfação pessoal. Então Jesus é aquele que apela para o projeto de Deus, cuja palavra alimenta, para que todos possam, dela se alimentando, permanecer no caminho, testemunhando o projeto do reino. Jesus venceu essa tentação. Mas também aparece a tentação do prestígio. Jesus não quer ser bajulado, ele não quer falsificar a sua missão. Seu caminho é o da obediência total e restrita ao Pai que o enviou. E a terceira tentação, a tentação do poder. Jesus não pretende ser um chefe político com um exército que o proteja e encubra as injustiças. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo que nós vivemos, quem sabe mais do que em outros tempos, a justiça é encoberta, não é? A justiça é camuflada, não é? A justiça é que muitas vezes fala mais alto. Nossos governantes, aqueles que têm poder, deveriam fazer acontecer a justiça, que privilegia relações fraternas solidárias, relações fraternas justas, relações fraternas que comprometem a todos na busca do bem. Infelizmente, às vezes, a mentira acaba se tornando uma injustiça. Isso é diabólico. E assim, Jesus venceu as tentações. Confiando inteiramente no Pai, ele vence as tentações, ele vence o adversário. O caminho de Jesus para a realização da justiça do reino, podemos dizer com toda certeza, é o do serviço desinteressado. Quer dizer, só Deus é absoluto e só a Ele o homem deve servir, só a Ele o homem deve adorar e reconhecer como Senhor. Quantas vezes adoramos os poderes deste mundo, quantas vezes queremos ser bajulados, quantas vezes falseamos a verdade em benefício próprio. Quaresma, tempo de renovar as estruturas pessoais, sociais, políticas, religiosas. Tempo de um renovado empenho espiritual. O mundo do acúmulo de bens, prestígio,
concentração e apego ao poder é que torna uma sociedade doente, medrosa e sem alternativa para sair de suas crises. O que vale também para as igrejas, tantas outras formas de religião, tantas instituições. No Brasil, a Quaresma e a campanha da fraternidade não podem se separar. Elas formam um todo, e que se constitui num apelo para olhar com o olhar de Jesus para tudo aquilo que fere a vida, a dignidade da pessoa. Este ano, nós não tratamos na campanha da fraternidade de um tema específico como juventude, ou como violência, ou família. Nós tratamos então da pessoa na situação concreta em que ela se encontra e tudo aquilo que fere sua dignidade. Pois é, e aí está a campanha da fraternidade para este ano de 2020, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, com aquele texto bonito de Lucas, do bom samaritano. Somos então chamados, nesta quaresma, mais do que nunca, e interpelados para perceber, ver as consequências do pecado que cria sempre mais relações de indiferença, insensibilidade, incapacidade de abertura ao outro e às suas necessidades concretas. O grande apelo que se faz resume-se então no cuidado com aquele que vive numa situação de abandono e de morte à beira do caminho. E a campanha da fraternidade nos ajuda, a partir do Evangelho, a tomar uma atitude que, na expressão do Papa Francisco, chama-se, ou podemos chamar, revolução do cuidado, capaz de gerar fraternidade, de ver o outro, sentir o outro como parte de nós, o que muitas vezes nós não somos capazes de fazer. Que propósito vamos fazer nesta quaresma com a campanha da fraternidade? Como será a nossa oração? Como será a nossa participação na comunidade? Como será a nossa esmola, o nosso jejum? Pois é, esses exercícios que devem se transformar em gestos concretos. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.